Dá mais um pouco de agudo e aumentar, por favor. E pode aumentar. Tô doido, é 37. Nossa, tá longe, hein? Preguei sobre Sansão, preguei sobre Jonas. Agora quero falar com você sobre José. Pode ir lá para o versículo 3, vamos ver a parte dele. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, feito numa túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-o e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E lhes disse: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estavam atando molhos no meio do campo, e eis que o molho se levantavam e também ficavam em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram os seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Pode voltar para o versículo 3, deixa no versículo 3. Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma noite para falar contigo, Pai, e viemos te pedir que a tua presença esteja sobre cada um de nós, que a tua vontade esteja sobre cada um de nós, que o teu querer esteja sobre a nossa vida, sobre o nosso entendimento, que nada que for dito aqui hoje vem de mim mesmo, mas que tudo venha do Senhor. Que a tua presença, a tua palavra, o teu poder, o teu amor, a tua glória esteja sobre cada um de nós, Pai. Jesus, abre os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra e fecha o nosso coração para que o inimigo não venha roubar dele a palavra que será implantada. Deus, nós repreendemos essa noite todo o espírito de murmuração, nós repreendemos essa noite todo o espírito de contenda, nós repreendemos essa noite todo espírito que venha tirar a atenção, todo espírito que venha tirar dos ouvidos dos teus filhos, da mente dos teus filhos, a atenção para entender o que o Senhor tem para falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Hoje eu quero falar sobre sonho. Sobre Sansão eu falei das armadilhas do mundo para a nossa vida. Sobre Jonas eu falei sobre ficar em lugar decidindo ir para o mundo e sair da igreja. E hoje eu quero falar sobre sonhos. E ninguém melhor para falar sobre sonhos que José. Sonhos é o combustível da nossa vida. Sonhos é o combustível da alma. Uma pessoa não morre quando o coração para de bater, ela morre quando ela para de sonhar. A partir do momento que nós deixamos de sonhar, que nós paramos de imaginar coisas boas, que nós paramos de pensar em um futuro bom para nós, para a nossa vida, para a nossa família, e que eu não estou falando só de sonhos espirituais, eu estou falando de sonhos para a nossa vida sentimental, estou falando de sonhos para a nossa vida financeira, eu estou falando de sonhos para a nossa família. A partir do momento que nós paramos de sonhar, nós já estamos mortos, acabou a nossa vida. A gente vai ver os maiores empresários da história,
história, a gente vai ver os maiores magnatas da história, a gente vai ver os maiores cantores, jogadores de futebol da história, falar que quando eles alcançaram tudo, quando eles chegaram no ápice, você vai ver muito isso do Michael Jackson, por exemplo, que morreu, quando eles chegaram no ápice, acabou a vida deles. Eles entraram em depressão, eles perderam a vontade de viver, e aí eles foram buscar nas drogas. A maioria deles morreram de overdose. Eles foram buscar nas drogas aquilo que antes os sonhos proporcionavam para eles, ou seja, vontade de viver, ânimo, alegria. E quando a gente vai ver isso, a gente vai entender que o importante da vida, que o bom da vida, que o interessante da vida, que aquilo que nos dá sentido em viver, não é a vitória final. E quando eu estou falando de vitória final aqui, eu estou falando para crente, não estou falando do arrebatamento, tá, irmão? Estou falando do final do teu sonho, do realizar o seu sonho. O bom da vida, o interessante da vida, o que dá ânimo para a vida, não é sentar na cadeira e ver que conseguiu. É a estrada, olha cá, é a estrada que se percorre até chegar no lugar onde seus sonhos se realizam. Porque a aventura, a vida, o ânimo, os desafios, as desavenças, as dificuldades, os ápices de alegria e os fundos do poço de tristeza estão no caminho. E é se sentir triste, se sentir feliz, se sentir triste, acordar algum dia animado, acordar outro dia choroso. Fala para o seu irmão aí, é isso que prova que você está vivo. É isso que faz você lembrar que você está vivo. É isso que faz você lembrar que você ainda continua caminhando em direção ao céu. É isso que faz você se lembrar que você ainda continua caminhando em direção aos objetivos que Deus selecionou para a sua vida. Só que para isso a gente precisa continuar sonhando. Porque a partir do momento que você parar de sonhar, pode ter uma certeza absoluta na sua vida. A depressão vai tomar conta da sua casa. O desânimo vai tomar conta da sua vida. Porque quem não sonha, não continua vivendo. Ele passa a sobreviver no máximo. A gente precisa continuar sonhando. A gente precisa continuar acreditando nas promessas. A gente precisa continuar acreditando no chamado de Deus para nossas vidas. Glória a Deus. E deixa eu te lembrar algo essa noite. Momentos difíceis são apenas um passo de vários passos que você vai dar no processo para chegar, para alcançar os seus sonhos. Bem, é exatamente sobre isso que a gente vai chegar na história de José. Glória a Deus. A gente vai ver os patriarcas se desenvolvendo: Abraão, Isaac, Jacó, e depois de Jacó José. Bem, a Bíblia vai dizer que Jacó amava mais José por ser o filho da sua velhice e por ser um dos filhos da promessa, porque José ele vai ser filho da mulher que Jacó mais amou. E isso vai fazer com que Jacó crie um sentimento muito forte por José. E há algo muito interessante que vai acontecer aqui. Porque a gente vai ver Jacó como pai moldando a história que aconteceria na vida de José. Coloca o versículo 3 aí para mim. Versículo 3. Aqui começa a história de José. Aí o pai, a Bíblia vai dizer assim, ó, ele fez uma túnica de várias cores. Versículo 5. Teve José um sonho. Versículo 3. E fez uma túnica de várias cores. Versículo 5. E teve José um sonho.
O que isso significa? Que se a gente pegar a cronologia de como aconteceu, primeiro Jacó dá a túnica, para depois José começar a ter sonhos. A túnica colorida, volta para 3. E fez-lhe uma túnica de várias cores. A túnica colorida era usada no Egito, e apenas no Egito, e apenas por um tipo de pessoa: governantes. Deixa eu repetir para você entender o que está acontecendo aqui. No versículo 3, José como pai é profeta, Jacó como pai é profeta na vida de José, e dá para ele uma túnica que representava aquilo que José terminaria sendo no final da história, uma túnica colorida de governante do Egito. Jacó como pai está na vida do pai do filho dele, liberando através de um presente um destino. Deixa eu repetir para você entender. Jacó como pai está na vida do filho dele, José, liberando como destino, liberando como promessa, liberando como chamado, através de um presente, aquilo que Jacó está presenteando José, vai moldar toda a vida de José, para que José se torne governador no final da sua história. O que eu estou dizendo pode parecer absurdo para você, mas o que eu estou dizendo é: se Jacó nunca tivesse dado a túnica para José, José nunca teria sido governador. E aqui eu quero abrir um parênteses nessa mensagem, eu não vim pregar sobre isso, mas eu preciso abrir um parênteses aqui. Como tem sido os teus presentes, o teu relacionamento, as tuas palavras para os teus filhos? Porque são nas palavras dos pais que moram os destinos dos filhos. Filhos que já nascem sendo amaldiçoados, sendo xingados, sendo maltratados com palavras de maldição dos seus pais, já crescem com um peso espiritual muito maior, muito mais pesado, e com trancas, com amarras, com cadeados espirituais muito mais pesados do que filhos de pais que recebem bênçãos, que recebem palavras de prosperidade, que recebem destinos de vitória. José só foi governador porque um dia Jacó olhou para ele e falou: vou liberar sobre meu filho uma palavra, uma promessa de quem vai crescer, de quem vai prosperar, de quem vai governar sobre a terra. Só depois que ele recebe a túnica. É como se Deus pegasse o que Jacó está fazendo e assinasse uma procuração falando: já que você profetizou sobre o seu filho, já que você liberou palavras de bênção sobre o seu filho, eu farei acontecer. Versículo 5. Porque a partir de aí que ele começa a sonhar. É a partir daí que ele começa a ter sonhos com governança. Primeiro Jacó entrega o presente, primeiro Jacó libera uma palavra, primeiro Jacó abençoa seu filho. A partir daí Deus pega aqueles sonhos, transforma numa promessa e começa a fazer com que José sonhe com essa promessa. Bem, e aqui a gente precisa entender algo muito interessante. A túnica foi Jacó quem deu, um homem. Os sonhos, quem deu foi Deus. O que eu quero dizer com isso? Que os presentes, as palavras, as coisas que nos servem, que nos são dadas, podem até vir de homens, mas agora os sonhos que a gente vai sonhar, os sonhos que a gente vai viver, os sonhos que virão até nós, esses precisam ser de Deus, porque
Porque aquilo que o homem dá, assim como foi com José, pode ser destruído. A túnica pode até ser destruída, mas o sonho continua de pé. A túnica pode até ser suja de sangue, mas o sonho continua de pé. A túnica pode até ser amassada e rasgada pelos irmãos, mas o sonho continua de pé. A túnica pode até ser destruída, arrancada, despedaçada, mas os sonhos, esses continuarão de pé, porque a túnica vem de homens, mas o sonho quando os irmãos de José rasgam a túnica, amassam a túnica, sujam a túnica, põem sangue na túnica, eles olham para aquilo e falam: agora nós acabamos com José. Agora já era. Porque na cabeça deles, tudo que José tinha era a túnica. Na cabeça deles, a promessa de José era a túnica. Na cabeça dos seus inimigos, na cabeça dos seus adversários, na cabeça do diabo, pode até parecer que as coisas que você tem na sua vida é apenas a túnica. Pode até parecer que as promessas que te cercam é apenas a túnica. Pode até parecer que a promessa que Deus te fez é apenas a túnica. E às vezes o diabo vem e amassa a túnica, suja a túnica, mancha a túnica de sangue. Mas eu estou aqui essa noite para te dizer que as promessas de Deus na sua vida não estão em túnica alguma. As promessas de Deus na sua vida estão dentro do teu coração, estão dentro da sua cabeça, estão dentro do teu ser, quando Deus te prometeu. Tem muita gente preocupada com a túnica, não pode bater o carro que já fala: o diabo agora acabou com a minha vida. Não pode acontecer algum desastre que já fala: não, agora o diabo conseguiu acabar. Ei, a sua túnica não é teu carro, a tua túnica não é tua casa, a tua túnica não é teu emprego, a sua túnica não é seu CNPJ, a sua túnica não é tua carteira assinada, a tua túnica não é sua casa, a tua túnica não é quanto dinheiro você tem no banco. A sua túnica é as promessas que Deus te deu. Porque tudo que é dado por homem pode ser destruído por homem. Não, isso aqui é forte demais. Tudo que é dado por homem pode ser destruído por homens, mas a porta que Deus abre, homem nenhum fecha. A promessa que Deus faz, homem nenhum desfaz. A palavra que Deus lança, homem nenhum desmancha. Deus é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, e aquilo que Ele te fez sonhar se cumprirá. Meu Deus. Aquilo que Ele te fez sonhar se cumprirá. Esquece a túnica, esquece a túnica. Eu preciso dizer para alguém que essa noite esquece a túnica. Você está achando que a túnica é aquele bem que os homens te deram? Eu estou aqui para te lembrar essa noite: tudo aquilo que os homens te deram, eles podem tomar de novo. Eu estou aqui para te lembrar que a única coisa que o homem não toma de você é a sua morada no céu. Eu estou aqui para te lembrar que apesar das dificuldades, apesar das tentativas do inimigo, os sonhos de Deus nunca morrerão. Pode passar o tempo que se passar. José começa a sonhar com 17 anos, vai assumir a governança do Egito com 30. Se passam 13 anos e a promessa de Deus continua de pé. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Olha que interessante, versículo 7.
Versículo 8. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás ter domínio sobre nós? Por isso ainda mais odiá-lo. Eles começam odiando quando ele recebe a túnica. Quando ele começa a sonhar, a Bíblia vai dizer que eles passam a odiá-lo ainda mais. Mas veja a preocupação dos irmãos dele. Tu deverás ter domínio sobre nós. Isso aqui é muito claro, que a Bíblia está deixando para nós aqui é muito claro. A preocupação dos irmãos dele aqui é que ele assumisse a herança do pai. Olha o versículo. Tu deverás ter domínio sobre nós? Tu por acaso reinarás sobre nós? Ou seja, a gangue de irmão ali está olhando e pensando, ele ganhou a túnica colorida que representa o governo. E agora ele ousa sonhar que vai governar sobre nós. O engraçado aqui é que os irmãos estão preocupados com o governo de José sobre eles, como se o governo de José fosse tomar de conta de todo o patrimônio do pai, de todo o espólio do pai, e fosse o herdeiro a dar ordem neles. E aí, Deus está olhando para José e está falando assim: ó, o que eu preparei para você é muito maior do que a herança que o seu pai deixou para você, pode te dar. Os seus irmãos estão preocupados de você reinar sobre eles, mas o que eu estou preparando para você é para você reinar sobre toda a terra. Os seus irmãos estão preocupados de que você possa administrar o patrimônio do seu pai, mas o que eu estou preparando para você é para administrar o patrimônio de todo o Egito. Deixa eu te dizer algo essa noite, meu irmão. Você a gente às vezes perde algo. A gente às vezes perde em situações. A gente às vezes perde um emprego, abre portas que se fecham. E a gente olha para Deus e começa a questionar e dizer: Deus, por que essa porta se fechou? Deus, por que essa aliança foi quebrada? Deus, por que essa amizade foi desfeita? Deus, por que eu fui demitido desse emprego? E Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: eu fechei a porta porque ela era muito pequena, porque eu tenho preparado para você. Eu fechei a porta porque era muito pequeno, porque eu tenho sonhado para você. Volte a sonhar grande, volte a pensar grande. Eu te tirei daquele emprego porque o seu CNPJ vai se abrir. Eu te tirei do meio daquelas amizades porque elas te levariam para baixo. Eu te arranquei daquele relacionamento porque ele destruiria a sua vida. Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: eu que fechei a porta. Não foi o diabo, não foram os irmãos de José, fui eu quem fechei a porta, porque o que eu tenho para você é infinitamente maior, é infinitamente melhor. Mas você precisa parar de ficar chorando pelos cantos, de ficar murmurando pelos cantos, perguntando por quê? Você não queria saber o porquê? Então está aqui nesse culto de quarta-feira da Ebenezer para te dizer: Deus fechou, porque vai abrir outra muito maior. Eles estavam pensando que José governaria sobre o patrimônio do pai. Deus estava preparando era um país para José. Eles pensaram que José cuidaria da governança do pai. Coitado dos seus inimigos, o que Deus está preparando para você é muito maior. É infinitamente maior. Agora deixa eu aproveitar esse gancho aqui para abrir outro parâmetro nessa mensagem. Meu irmão, já que vai sonhar, sonhe grande. Já que vai pedir, peça grande. Já que vai imaginar, imagine grande. Não confunda humildade com pequenez. Não confunda humildade com baixa estima.
Não confunda a humildade com fracasso. Para de pedir qualquer carrinho velho falando que tá bom porque você é humilde. Não, você não vai pedir, então pede logo algo presta. Para de sonhar pedindo para Deus qualquer barraco. Ei, quando for orar, especifique para Deus. Nós passamos pela sua vida sexta-feira. Especifique para Deus. Fale, Deus, eu quero assim, assim, assado. Eu quero desse tamanho. Eu não quero qualquer porcaria. Glória a Deus. Já que vai sonhar, sonhe grande. Irmão, nós fomos criados em uma sociedade. E você não vai ver isso em nenhum outro evangelho do mundo, tá? Isso a igreja evangélica brasileira herdou da igreja católica. A teologia da teologia da libertação. Chegar em casa, pesquise isso no Google para você ver. Você não vai ver esse espírito na igreja dos Estados Unidos, você não vai ver esse espírito na igreja europeia, mas no Brasil você vê. Crente achar que ele tem que ser a poeira, o barro, o lixo. Crente achar que ele só merece a pobreza, a miséria, a desgraça. Não, irmão, isso não é para nós não. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Já que é para sonhar, sonhe grande. Já que é para pensar, pense grande. Aleluia. Agora preste atenção. José vai passar um dos momentos mais difíceis da sua vida aqui. Porque uma coisa é ser traído pela mulher de Potifar, lá na casa de Potifar, onde ele não conhecia ninguém, onde ele era apenas um escravo. Outra coisa muito diferente é ser traída pelos seus próprios irmãos. É tentar ser morto pelos seus próprios irmãos. É ser vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Imagine o sentimento de José ao estar no fundo do poço, literalmente, pensando nos meus irmãos me abandonaram. Meu pai acha que eu estou morto. Estou no fundo de um poço frio, machucado, e meus irmãos ainda me vendem, vão me vender como escravo. É em momentos assim que o nosso mundo desaba, que o nosso mundo cai. É em momentos assim que a nossa fé é testada ao extremo. Porque ser desprezado, ser magoado, ser traído pelos de fora, irmão, isso é fácil demais. Você chega em casa, logo você esquece. Você está com a sua família, logo você esquece. Agora, ser traído pela base, pelo alicerce, por aquilo que te sustenta, aí é sentir o mundo sair debaixo dos seus pés. Porque quando você é traído lá fora, você volta para casa, ali você tem um ponto seguro. Quando você é desprezado lá fora, você volta para casa, ali você tem um porto, algum lugar onde você pode reclinar sua cabeça e dizer: aqui eu estou protegido. Aqui nada do que aconteceu lá fora me atinge. Aqui nada do que eu fui traído lá fora me atinge. Tudo isso ficou lá fora. Eram pessoas distantes. Aqui eu estou guardado pelos meus pais. Aqui eu estou guardado pelo meu cônjuge. Aqui eu estou guardado pelos meus irmãos. Agora, meu irmão, quando esse núcleo de segurança te trai, aí você perde o chão. Porque aí não tem mais aonde firmar, não tem mais aonde buscar ajuda, não tem mais aonde buscar aquele sentimento de aconchego, aquele sentimento de segurança. E em momentos assim que a nossa fé ela é muito testada, porque em momentos assim que a gente vai ter que fechar o olho para o mundo físico e abrir o olho para o mundo espiritual. Mas olhem a complexidade, a dificuldade disso. Porque seus pais, seu esposo, sua esposa, você abraça, você sente, você conversa e ouve a voz, você abraça e sente o calor do corpo, você toca, você vê. Mas e quando você está sozinho e precisa ter essas mesmas sensações, só que vindo de Deus? E deixa eu te dizer algo essa noite: Deus é especialista em ficar em silêncio em momentos assim. Deus é especialista
para ver até onde a sua fé por Ele vai, para ver até onde você consegue abandonar tudo que é carnal, não no sentido figurativo de ruim, de pecaminoso, carnal de carne, até que ponto você consegue largar tudo que é carnal e se mergulhar, se entregar no mundo espiritual. Em momentos assim, glória a Deus, aleluia. Deus se cala. Há momentos que Deus se cala. E é nessa situação que José está vivendo. E José está vivendo nessa situação porque ele ousou sonhar os sonhos de Deus. Eu preciso que você entenda algo muito claro essa noite, meu irmão. Se prepare para enfrentar todos os tipos de perseguição a partir do momento que você topar sonhar os sonhos de Deus. Se prepare para enfrentar todo tipo de calúnia e mentiras quando você topar viver os sonhos de Deus. Se prepare para enfrentar todo tipo de pancada quando você decidir sonhar os sonhos de Deus. E quero que eu te traga a notícia mais triste dessa noite. A grande maior parte, a grande maioria, quase toda a parte das perseguições virão de quem está mais próximo de você. Aleluia. Foi assim com José, foi assim com Jesus. Quem o traiu era o discípulo mais próximo depois de João. Cadê Pedro? Que estava com ele o tempo todo. Um dos 12 mais próximos foi quem me entregou. José foi seus próprios irmãos. Se prepare, porque viver os sonhos de Deus não é algo, não é um caminho pavimentado, não é uma estrada de arco-íris igual os desenhos da Disney. Não, viver os sonhos de Deus é estar pronto para enfrentar dificuldades, para enfrentar tristezas, para enfrentar perseguições de quem está mais próximo da gente. Agora entenda uma coisa: José vai ter dois tipos de pessoas que escutam o sonho dele. Aqui no versículo 8: por isso ainda mais o odiavam. Por quê? Pelos seus sonhos e por suas palavras. Vai para o versículo 9. 10. Aleluia. 11. Glória a Deus. Aleluia. Olha aqui. Seus irmãos, pois, me invejavam. Seu pai, porém. Sempre que tem a palavra porém na língua portuguesa é porque vai vir algo contrário do que foi dito antes do porém, certo? Seus irmãos, pois, me invejavam. Seu pai, porém, aguardava esse negócio em seu coração. Aqui eu preciso aplicar duas coisas na sua vida que acabou de vir na minha cabeça. Primeira, a gente precisa tomar um extremo cuidado que José não teve, muito provavelmente pela idade, 17 anos, de para quem a gente conta nossos sonhos e nossos objetivos. Um extremo cuidado, porque para as pessoas que a gente contar, geralmente elas vão ter dois caminhos para se seguirem após ouvir você contando o seu sonho, e os dois caminhos estão descritos aqui. Seus irmãos invejavam, seu pai guardava no coração. Seus irmãos invejavam, seus pais guardavam no coração. Quando a gente conta os nossos sonhos para as pessoas, elas vão tomar um desses dois caminhos. E é exatamente por invejar a José que eles vão tramar contra a vida dele. Entenda algo aqui: José poderia ter sido governador mesmo sem o atrapalho dos irmãos dele, mesmo sem os levantes do irmão dele. Deus daria um jeito para que a promessa se cumprisse. Mas por um descuido de José, como eu acabei de dizer, muito provavelmente pela idade, ainda muito jovem, por um descuido de José, ele acaba pegando um caminho um tanto quanto mais difícil.
o contar os sonhos dele para quem não merecia ouvir. Entenda uma coisa, meu irmão, nem todos que estão do teu lado, que se dizem ser irmãos, são irmãos. Nem todos que estão do seu lado, que se dizem ser amigos, são amigos. Nem todos que estão do teu lado, que dizem entender os teus problemas, entendem seus problemas. Nem todos que estão do seu lado, que dizem te ajudar, estão prontos para te ajudar. A grande maioria está segurando uma faca aqui atrás das costas, só esperando você virar de costas para... Aleluia. Tome cuidado para quem você conta seus sonhos. Tome cuidado para quem você conta seus segredos. Toma cuidado para quem você divide a sua vida. Há pessoas, a cavalos de Troia, enviados por Satanás, que estão de olho no teu marido, que estão de olho na tua esposa, que estão de olho nos teus filhos. Sabe como que a maioria dos adultérios começa? Quando a mulher fala para o amigo homem, reclama para o amigo homem do esposo dela. Sabe quando a maioria dos adultérios começa? Quando o homem reclama para a amiga mulher da esposa dele. Cuidado com quem está perto de você. Podem ser irmãos de José. E tem pessoas que, assim como os irmãos de José, você pode até achar que são pessoas comuns, mas que têm no coração a morte, que têm no coração o assassinato, e podem tentar te matar espiritualmente, fisicamente, a qualquer momento. Agora vamos para o segundo ponto, eu já vou encerrar. Quando José recebe essa promessa, como eu tenho dito, a promessa era muito maior do que os irmãos de José imaginavam. E por ser muito maior, os irmãos de José acabam que tentando destruir, tentando parar a promessa. Porque entendam que, assim como eu disse lá atrás, o medo deles não era somente contra José, era contra o posto que José assumiria. O medo deles não era ver José como governador, era ver José como governador numa cadeira que eles queriam. Por isso a palavra inveja. Era ver, o medo deles era ver José sentado com autoridade sobre eles. E é a partir desse medo, é a partir dessa inveja, é a partir desse sentimento de ódio, desse sentimento de querer destruir José, que eles vão colocar José dentro de uma caravana, ou seja, dentro de uma carruagem com pessoas, que vai levar José até o lugar onde a promessa seria cumprida. Não, peraí. É exatamente por esse sentimento de eu vou destruir a promessa dele, é exatamente por esse sentimento de agora eu mato ele, é exatamente por esse sentimento de agora a gente acabou com a vida dele, que os irmãos, sem querer, vão colocar ele dentro de uma carruagem que vai levar ele até o lugar da promessa. E fica tranquilo, esse ódio lá no serviço contra você está só te pondo dentro da carruagem para te levar até o lugar da promessa. Fica tranquilo, esse ódio da tua família que não é crente contra você só está te colocando dentro da carruagem para na próxima festa de 20 anos tua família inteira aceitar Jesus aqui na frente. Deixa eu te dizer uma coisa, esse ódio contra você só está te colocando esse sentimento do diabo, esse sentimento do inferno, esse sentimento de pessoas que foram enviadas por Satanás, que estão olhando para você e dizendo: agora eu matei ele, agora eu acabei com a túnica dele, agora acabou, o pai vai achar que ele está morto, eu vou chegar com a túnica lá e o pai vai achar que ele está morto. Essas pessoas só estão sendo usadas por Deus para te colocar dentro da carruagem que vai te levar. Você pode ficar de pé? Aleluia.
Talvez eu preguei para pessoas aqui que estão vivendo o fundo do poço que José viveu. Traídas, humilhadas, rejeitadas, abandonadas, pensando que é o fim. Mas ele diz uma coisa: é só os 10 primeiros versículos da história de José. É só os primeiros 10 versículos da sua história. Fica tranquilo. Você vai sair dentro desse poço. Você vai sair de dentro dessa cisterna. Você vai sair de perto dessas pessoas que só querem te fazer o mal. Você vai se reerguer, vai levantar a cabeça mais uma vez e vai entrar dentro da carruagem que Deus tem separado para você. Não é dia, não é noite de desistir, não é noite de parar, não é noite de pensar que tudo acabou. Pelo contrário, Deus te trouxe aqui nessa porta só para te dizer: estou te tirando de dentro da cisterna hoje, estou te tirando de dentro do poço hoje. Nenhuma arma preparada contra você permanecerá, vencerá. Nenhum invejoso que se levantou contra a sua vida continuará te perseguindo, te destruindo. A partir de hoje, Deus te levanta para te colocar aonde Ele sonhou para você, aonde Ele te fez sonhar. Mas para isso eu preciso voltar no início da mensagem e dizer para você essa noite: mesmo que esteja no fundo da cisterna, não pare de sonhar. Não pare de sonhar, não desista de sonhar. Deus é contigo. Deus é contigo. Se prepare para viver algo novo na sua vida. Se prepare para viver uma história na sua vida, uma história nova na sua vida. Se prepare para viver momentos diferentes na sua vida. Se prepare, que Deus tem para cada um de nós é muito maior do que pedimos, é muito maior do que pensamos ou imaginamos. Você pode fechar os olhos essa noite, Senhor Jesus. Mais uma vez, Deus, estamos aqui mais uma quarta, Pai, para aprender mais a Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que adentre corações essa noite. Corações que vieram aqui precisando ouvir uma palavra, de nos lembrar quem eles são, de nos lembrar que tudo que sai da boca do invejoso é mentira, de nos lembrar que tudo que sai da boca do invejoso é mentira. Toda palavra professada por eles não prosperará, toda palavra professada por eles não terá resultado. Toda palavra professada por eles não terá seguimento. Nós declaramos essa noite em nome de Jesus que toda palavra, Pai, de oração contrária, toda palavra de tentativa de maldições, que toda palavra para deixar seus filhos deprimidos, depressivos, pensando que não são ninguém, nós declaramos quebradas essa noite em nome de Jesus. Não vale o que os invejosos dizem, o que vale é os sonhos que o Senhor nos fez sonhar. Não vale a palavra de maldição jogada pelo inimigo, o que vale é o sonho que o Senhor nos fez sonhar. Não vale, Pai, nenhum tipo de encantamento lançado pelo inimigo, o que vale são os sonhos que o Senhor nos fez sonhar. Então nos faça sair daqui hoje animados de novo, Pai. Nos faça sair daqui hoje, Pai, restaurados de novo. Nos faça sair daqui hoje, Pai, cheios de poder, cheios de glória, cheios de graça, para amanhã continuarmos a nossa jornada, Pai, em direção aos Teus sonhos, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quebrada toda corrente, nós declaramos essa noite. Quebrado todo pensamento de inferioridade, quebrado agora em nome de Jesus. Quebrado agora todo pensamento de que é fraco, de que é menor, de que é pequeno, de que é fracassado. Quebrado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Estenda suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja na vida de cada um de nós, não só agora, mas para todo sempre. Todos digam amém. Encerra a live, hein, Matheus? Só que isso vem em vídeos ao vivo, né? Aí a gente corta durante a semana e lança só a memória da mensagem, só no louvor. E aí tá no. Só entrar no canal do YouTube nosso lá, tá nos ao vivo.